Depois ele edita. Depois edita, né? Nos últimos dias eu tenho me dado um encargo, né? E esse encargo fala muito sobre o aspecto da salvação da própria alma, né? Nós sabemos que o Senhor já completou a obra em nós, no sentido de salvação, ali, justificação, para justificar, e que hoje já temos paz com Deus no nosso espírito, né? O Senhor pacificou o nosso espírito, né? Hoje nós temos comunhão com Ele. Mas enquanto a alma, né? A nossa guerra diária, irmão, é pela justamente a salvação da alma, né? É assim, todas as comunhões que a gente vai com alguns irmãos, em muitos aspectos, a batalha ali é para salvar nossa própria alma, porque ela está muito viva em nós, né? E aí a alma a gente pode denominar várias coisas, né? Até falar da própria carne, né? Alguns irmãos entendem que a alma ali, quando ela passa pelo processo de pecado ali profundo, ela é a carne se manifestando, né? Chamando isso de carne, né? Quando a alma está bem viva, usando essa expressão carne, né? E aí quando eu vejo, portanto, que estão na carne não pode agradar a Deus, esse estar na carne está na alma, né? Alguns irmãos entendem que está na carne, ele está na alma. É quando a minha alma domina. Então, aquele que tem uma vida dominada pela carne, ele não pode agradar a Deus. Então, a nossa guerra hoje, a nossa luta diária, é justamente para não estar na carne e que não está na vida da alma para agradar o Senhor. Então, a nossa luta diária é justamente isso. Acordamos pela manhã exatamente com esse conflito, nós todos os dias. É uma experiência diária, irmãos. Não se engane, como o Lucas falou, quando terminarmos dessa escada aqui, não sei se o Lucas falou, que foi o irmão. Você falou não, isso. Que ao descermos a escada, vamos ter que lidar com dificuldade já. Assim que terminarmos qualquer comunhão, nós temos que lidar com aquela realidade em seguida. E é exatamente isso. Eu queria convidar os irmãos para ler, por favor, Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, ele fala da disciplina de Deus que ela revigora, né? Que a disciplina de Deus, ela é um baluarte, ela é um balizador de aprovação dos santos. Hein? Então, Deus, ele disciplina os seus filhos. E é curioso, irmão, porque quando chegamos em Hebreus 11, a gente fica maravilhado, né? Quando vemos lá a galeria dos heróis da fé, não é isso? Vemos lá Davi, a gente conta Abraão, Isaac, Jacó, a gente vai vendo ali, aí vem lá Sansão, Raabe, aqueles que partiram o leão ao meio, aqueles que foram partidos ao meio, como Isaías cerrado ao meio, e a gente vê aquilo e fica maravilhado. Homens que o mundo não era digno. Não é? Isso termina Hebreus capítulo 11, dizendo que homens que tiveram a aprovação de Deus, foram aprovados por Deus, que o mundo não era digno que esses homens caminhassem sobre a terra. E a gente fica maravilhado. Hebreus capítulo 11, ele narra a história dos vencedores. Ali são os vencedores em Deus. Ali são os vencedores. Dentro dos vencedores tem Sansão, irmão. Quem diria que Sansão seria um vencedor? Quem diria que Raabe seria um vencedor? Imagine, irmãos, ali está o vencedor. Então mostra, irmãos, que a vida cristã, a forma como 10 anos da vida cristã deve ser muitas vezes reavaliada em nós mesmos. O nosso padrão de moral, às vezes, é muito alto, porque o Senhor entende como algo adequado. Às vezes nós elevamos o nível, irmãos, muito alto. Diz, não, isso aqui sim agrada a Deus, mas isso aqui não. Às vezes você está dizendo, cara, você está fora. No meu reino é diferente. No meu reino, um Sansão entra. E um Esaú sai. Filho de Isaac, filho de Abraão, fica fora. Um entra e o outro sai. Olha que interessante, irmão. Um Jacó enganador entra, mas um Esaú fica fora. Como entender esse Deus, irmãos? É a obra da justificação. Pega pessoas como nós e salva. Então, por isso que nós somos impedidos, irmãos, em Deus, nesse momento agora na terra, de julgarmos. O Senhor disse, não julgue, para que você não seja julgado, pelo menos que você julga, você será julgado. Nós corremos um sério risco de condenarmos aquele que o Senhor já salvou. E querer salvar aquele que o Senhor já condenou. Tem pessoas que o Senhor já condenou, né? E nós queremos salvar aquelas pessoas. Por isso que nós temos que ter uma visão, olhar para Cristo, né? Para que o Senhor, através daquilo ali, o Senhor faça a obra. Então, eu queria dar uma experiência, irmãos, com os irmãos. Está lá em Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 16. Hebreus 12, 16 diz assim: vigiem. Vamos dizer do 14 diante. Diz assim: 12, 16. 12, 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14 até o 16. Esforcem-se para viver em paz, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós falamos sobre isso até ninguém. Cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus.
Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando a muitos. Vigiem, esse é o ponto. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seu direito como filho mais velho por uma simples refeição. Como você já sabe, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Senhor, nós queremos encomendar esse tempo, passaremos juntos diante do Senhor. Reconhecemos as nossas fraquezas. Ó, Senhor, tem misericórdia de nós. Aqui está a tua igreja em Camaçari, junto com todos os santos aqui dessa cidade, Senhor, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Esse é o desejo de nosso coração nesta manhã, Senhor. Nós sequer poderíamos levantar nossas cabeças nessa manhã e declarar o teu nome, porque tu és santo, Senhor. Mesmo assim, nós nos ousamos nessa manhã e estamos diante do Senhor para que o Senhor nos ensope mais uma vez com o teu sangue nessa manhã. Que o Senhor traga revelação para a tua igreja nesse dia. Que o Senhor fale conosco, Senhor. Esse é o desejo de nosso coração, Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, quando éramos, eu queria falar com os irmãos nessa manhã, que a carta que eu trouxe ao meu coração foi sobre a experiência de Esaú. O autor de Hebreus aqui, nós não sabemos quem é, não podemos também fazer conjectura, porque se o senhor quisesse que ele ficasse claro, o nome dele estava lá, né, o autor. Então, alguns dizem que é Apolo, outros dizem que foi Paulo, dizem que foi Lucas. Há muita sugestão referente a isso aí, nós não queremos dizer quem foi, porque o senhor fez questão de não dizer quem é ali. Mas o autor de Hebreus, ele nos dá um alerta sobre a história de Esaú. E assim, nos últimos dias, irmãos, eu penso que assim, quando o Senhor nos dá alguma personagem específica e traz para dentro da nossa comunhão, para a nossa assembleia do Senhor aqui em Camaçari, é porque talvez o Senhor queira que examinemos no individual a nossa forma, estamos caminhando com o Senhor no individual. E depois esse individual, ele derrama sobre o coletivo, mas primeiro no individual. Então talvez o Senhor queira falar conosco talvez de uma forma muito individual. Então quando o autor ele fala sobre Esaú, ele não trata Esaú aqui como um pagão. Esaú não é um pagão. Esaú não é um ímpio. Esaú é alguém filho de um patriarca. Filho de Isaac. Isaac, filho de Abraão. Abraão, o homem da promessa. Através Esaú viveu em uma casa onde tinha uma provisão e uma bênção de Deus sobre aquela casa. Esaú viveu em um lar onde tinha abertamente clara que Deus transformaria a promessa que havia feito ao seu avô lá atrás e está sobre ele, e através da descendência dele, e Deus iria levantar uma nação, um povo. Estava claro, o pai dele tinha essa convicção disso, Abraão, Isaac tinha convicção disso, mas em algum momento houve uma ruptura, houve uma fraqueza naquele ambiente ali, onde isso não foi fortalecido no coração de Esaú. Esaú não enxergava a importância da primogenitura, ele não conseguia enxergar, irmão. O perigo do nosso tempo, irmãos, é não conseguirmos enxergar a importância daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Meu Deus do céu. O perigo para mim e para você nesse tempo, irmãos, não é entender de tudo, não é isso que o Senhor deseja. Mas é não valorizar aquilo que o Senhor já colocou nas suas mãos, já está sobre você. O Senhor já te deu, irmão, o Senhor já deu algo para a igreja aqui no Camaçari, já está sobre você. Agora, corre o risco de nós mesmos desprezarmos aquilo que o Senhor já nos deu. Esse é o perigo da nossa geração, do nosso tempo. Esse é o perigo da igreja, esse é o perigo da igreja do Senhor em qualquer tempo. E é exatamente isso que aconteceu durante muitos e muitos anos, em muitos e muitos servos do Senhor, que mesmo têm direito à primogenitura, ser filho maduro, que ali é ruioso, né? Não tecnó, ser filho ruioso, filho maduro. Essa é a ideia aqui, da primogenitura ser o filho mais velho, o filho maduro. Deixar de desfrutar desse lugar que o Senhor tem colocado para nós, abrirmos mão desse direito de amadurecer em Cristo, para vivermos uma vida infantilizada, uma vida cristã sem sentido nenhum. Uma vida que briga por qualquer coisa, desiste por qualquer motivo, fica enraivecido por qualquer motivo, e a gente pode ir indo como uma correnteza, como um rio vai discorrer sobre o mar, e deixamos de olhar para as coisas com a visão de alguém que está amadurecido pelo Senhor. Esse é o perigo do nosso tempo. O que o texto me chama a atenção aqui nessa experiência é que Deus havia dado a primogenitura a Esaú. Eles nasceram em um ambiente onde o sentimento de que algo grandioso ia acontecer dentro daquela casa ali está muito claro. Todos eles sabiam disso.
Isso não era oculto ao coração de nenhum daqueles que moravam naquela casa. Não. É tanto que o mais novo sabia da importância. Quem era o mais novo? Jacó. Jacó sabia da importância daquilo, irmão. Jacó sabia da importância de uma leitura. Então eles viviam em um lar onde Jacó tinha as clarezas de um assunto e Esaú não. Mesmo Esaú tendo aquilo sobre ele, ele não reconhecia a importância daquilo. O irmão mais novo sabia que, olha, cara, tem algo sobre a sua vida. Se você não quiser, eu quero. Tem algo que Deus te deu, já está aí, meu irmão. Ninguém pode tirar. Agora você pode perder. Esse é o ponto, irmão. Ninguém pode tirar de Murilo, ninguém pode, irmão, tirar isso que o Senhor nos deu. Mas eu posso perder. E tem pessoas que já sabem disso. E o diabo sabe disso, irmão. No mundo teológico, a maior parte dos irmãos entende exatamente como está escrito em Hebreus aqui, porque a palavra está dizendo que Esaú foi um profano, que Esaú se perdeu. Ponto. Não há remanescente, não, nenhum dos irmãos que force o texto para poder encontrar o caminho de redenção para Esaú. Não entende, porque em toda a Bíblia, no Novo Testamento, só tem um patriarca que é tratado como um profano e um ímpio. Nesse contexto aqui, até mesmo Sansão, que é o pregador, na época, né? Namorava com todo mundo e matava e brigava e bebia, tocava em cadáver, bagunçava o negócio, foi salvo. E aquele que rejeitou algo se perdeu. O que será? Você pode cambalear a vida toda e você está salvo. Com um detalhe, se você não rejeitar aquilo que o Senhor te deu, Sansão nunca rejeitou aquilo que Deus ia dar a ele. E ele tinha tanta clareza que no final ele disse: Senhor, me dê mais força pelo menos uma vez para eu cumprir aquilo que o Senhor colocou sobre mim. Ele foi lá e puxou aquilo de volta para ele. Ele terminou a história assim, irmãos. Irmãos, Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Só Ele pode fazer nossa história, irmãos. Esaú tinha que estar disposto a morrer pela primogenitura, né? Porque ele estava morrendo de fome. Naquele momento, aí ele disse assim: o que me adianta se eu vou morrer? Algo assim, ele falou. Mas ele tinha que estar disposto a morrer, não. Eu vou morrer, mas se eu não troco. Sansão morreu. Se você pegar os dois, você vai perceber que Sansão morreu. Exatamente nesse contexto, né? Se você pegar Sansão, morreu. Mas vamos lá, irmãos, né? Que o Senhor fale ao nosso coração, né? O texto que nós lemos aqui, e tem duas palavras que me chamam a atenção, que o Senhor compara essa outra. Lá em Hebreus, no capítulo 16, vigie para que ninguém seja imoral e profano. A primeira palavra aqui, irmãos, no grego, é imoral. O texto diz que Esaú foi um imoral. E o que é um imoral? Na minha tradução diz imoral. O que é imoral? Imoral é uma palavra no grego, no original quer dizer pornos. Não sei se os irmãos já fazem familiaridade com esse nome, né? Pornos, que é o mesmo oriundo a pornografia. Aquilo que é registrado, aquilo que é feito e registrado, porque vem de pornô. Eu faço e resisto. Por isso que aquilo que alguém faz que é registrado, na imoralidade sexual não diz é pornografia. Aquilo que é registrado, né? Imoralidade gráfica, que é registrado. Eu resisto aquilo de uma forma fotográfica, de uma forma gravada, seja de qual for forma foi gravada, aquele seja um desenho de uma parede. Se foi gravado, é uma pornografia nesse sentido. Só uma acréscimo do não perder. Tem alguns irmãos que falam assim: quando ele estava falando pornografia. Não existe falar pornografia. No caso de falar, seria. Tem outra expressão, pornofonia. Porque ele está usando o. Seria pornofonia. Só isso que eu queria dizer, viu? Então, vamos lá. Tá bom. Então, a palavra grego para imoral quer dizer pornos. Não se limita a pecado sexual. Não é só sobre pecado sexual. É a ideia central. A ideia central é vida governada por apetites. Ou seja, alguém que vive por impulsos, pelo desejo imediato. Ou seja, profanos. Aí, a palavra no grego para imoral é exatamente pornografia. Aquele que é movido por impulso. Ele trocou para o monitor porque ele foi movido por um impulso. Que impulso, o Murilo até falou. Ele sentiu fome e a fome dele gerou um impulso no coração e disse: cara, eu vou ser governado por uma vida de impulso. Eu vou ser governado porque está diante de mim. Está diante de mim, eu vou fazer. Não vou esperar, não vou fazer. Está aqui diante de mim, eu vou fazer agora. Então o texto diz que Esaú ele era um homem movido por impulso. Esaú era um homem
profano, imoral, porque era movido por impulso. Agora tem outra palavrinha aqui no grego que é profano. A palavra profano é bebelos, que no grego significa alguém que considera comum e banal, sem distinção entre o santo e o sagrado, o santo e o trivial. Ou seja, não é aquele que odeia o sagrado. Não é aquele que diz, eu odeio aquilo que é de Deus, aquilo que é sagrado, não. Ele conhece, mas ele não dá peso, não dá crédito àquilo. Ele reconhece que existe o profano, ele reconhece que aquilo é sagrado, mas ele não valoriza, ele despreza aquilo que é sagrado. Esse é o profano. E ainda ele considera o comum. Não é que odeia o sagrado, mas quem não lhe atribui peso. Esaú não rejeitava verbalmente Deus. Ele desprezava o valor da herança. Ou seja, e até eu anotei aqui uma nota do irmão Atmani que ele diz o seguinte: Esaú, ele representa um crente dominado pela alma, não pelo espírito. O irmão Atmani fala isso. A W. Toze diz que a palavra profana aplicada a Esaú quer dizer o profano não odeia o sagrado, apenas ele não considera essencial. John Wesley diz assim: a perda espiritual acontece por negligência progressiva, ou seja, você vai perdendo de uma forma progressiva, dia por dia você vai deixando de valorizar aquilo que é sagrado. Cada vez mais você valoriza menos aquilo que é sagrado e valoriza mais aquilo que é ímpio. Então o nosso coração ele vai sendo ganho por aquilo que é ímpio e deixa de consagrarmos por aquilo que deveria ser a nossa fonte de busca. E esses três irmãos, tanto o irmão Ni, como o irmão A.W. Tozer, como o próprio irmão John Wesley, ele olha para Esaú e define Esaú como esse irmão que era alguém que era governado pela sua alma, alguém que era governado pela emoção. Pelos apetites. Pelos apetites. E aqui tem uma coisa, irmãos, que assim, a gente deveria pensar nesse assunto aqui, porque no final da história de Hebreus só cita um nome. Ele só cita uma personagem do Antigo Testamento que não deu certo na caminhada. E exatamente Esaú. Por que será, irmãos? É triste isso, irmãos. Vemos que de Hebreus, do escrito de Hebreus, até a vida de Esaú, se passaram mais de 4.500 anos. Da vida de Esaú até o autor de Hebreus tem mais de 4.500 anos na parte, 4.500 anos. E durante esse tempo todo, irmãos, Hebreus só narra a história de uma personagem que não deu certo na sua jornada. Como nós seremos lembrados diante de Deus? Porque todos nós temos uma identidade. Todos nós em Cristo temos uma identidade. Todos nós temos uma identidade. No mundo físico, nós conhecemos Murilo, conhecemos Lucas, conhecemos Bozo, conseguimos colocar até apelido em alguns devido à nossa comunhão, de caminharmos juntos. Mas no mundo espiritual também, irmãos. O mundo espiritual nos conhece como nós somos no secreto. O irmão John Piper diz assim que o que você faz abertamente cria reputação. Então, você é um bom homem, você é um bom marido, você paga suas contas todos os dias, você não tem seu nome negativado no SPC Ceasa, você é um bom cidadão, você não comete multa de trânsito, você não adultera. Então, diante da sociedade ali, você tem o que chamamos de caráter. Uma boa reputação. Você tem uma boa reputação. O Murilo é um jeito de camarada de boa, porque eles estão olhando a estética. Quem Murilo quer se mostrar para aquelas pessoas, ou quem Carlos quer se mostrar. Mas no mundo espiritual, não é reputação, é autoridade. O mundo espiritual não está nem aí porque eu e você mostrando para as pessoas, está aí para quem nós somos em secreto. Quem é Carlos em secreto? Quem é Lucas em secreto? Quem é Rose em secreto? Quem nós somos quando ninguém está nos vendo? Quem você é quando ninguém está nos vendo? No mundo físico, não está nem aí, as pessoas não estão nem aí. É tanto que existe o mundo secreto, né? Da imoralidade sexual para você cometer todo tipo de pecado lá e ficar lá. Mas o mundo físico faz com que você se esconda diante das pessoas para cometer qualquer tipo de pecado, sonegação, tudo que é pecado, o mundo faz com que aquilo fique guardado, que você viva aquilo ali. Ele favorece para que você tenha uma vida em secreto. Mas no mundo espiritual, tudo aquilo que eu faço em secreto gera autoridade. É tanto que um grupo de jovens, não sei se vocês não lembram disso, esse assunto talvez não se escote hoje aqui não, tem um grupo de jovens que vê Paulo expulsando demônios ali, né? Eu pensei neles aqui agora. Amém, tá vendo? Que vê Paulo expulsando. Aí diz assim, nós viemos expulsar também demônios. Em nome de Jesus que Paulo está pregando. Aí o diabo diz, eu conheço Paulo e conheço Jesus ali. Mas e vocês, quem são? Aí o demônio vai para cima dele e dá uma surra. Irmãos, eu já vi isso acontecer com meus olhos.
lá onde nós morávamos, o pastor da Assembleia de Deus foi espancado por um demoniado. O pastor da Assembleia de Deus foi espancado lá em Jesus. Você lembra dessa história? O pastor Altão, que negociava, até comprou o carro de Joetes, até o carro de Joetes uma vez. Então, ele foi espancado, o demônio foi lá e xingou, e o demônio começou a falar coisas, aí os irmãos abafaram a situação lá, porque o demônio começou a falar coisas referente a esse irmão lá. Então, quem eu sou no secreto define a autoridade. Quem eu sou diante das pessoas gera autoridade. Então, diante das pessoas eu posso ser uma coisa, no secreto eu ser outra. Só que o mundo espiritual, irmãos, ele sabe exatamente como nós somos, ele vai atacar exatamente quem nós somos no secreto. Não. O que te então, toca? eu não sou diante das pessoas, gera reputação. Reputação e reputação. Isso, Que pode ser reputação. até uma autoridade para o mundo. É reputação, mas diante de Deus, autoridade. Espiritual. Interessante isso, por quê? Porque os irmãos lembram da história lá de Deuteronômio capítulo 2, ou capítulo 2 capítulo 3, que narra a história de Moisés? O texto diz que Moisés viu dá uma olhada, acho que é 2:12 ou 3:12. Tá lá. Êxodo. 2:12 ou 3:12. Exatamente, vamos ver se vamos achar esse texto aí, irmãos. Acho que é 2:12. E assim, do Deuteronômio? Êxodo. É 3:12. É isso, meu. 3:12. Que diz que Moisés olhou de um lado do outro, viu que não tinha ninguém, matou o soldado egípcio. Essa expressão, olhar de um lado para o outro, viu que não tinha ninguém, matou o soldado egípcio. Acho que é 3:12. É isso aí? Não. 3:12 não. Diz o que é 3:12 aí. E Deus disse, certamente eu serei contigo e isso te será por sinal de que eu te enviei. Qual 2:12? 2:12? E olhou, 2:12, né? É o 12. Lê aí pra mim. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. O que foi que Moisés fez? Ele falou de Moisés, o patriarca. Ele fez o que primeiro? Olhou de um lado, olhou do outro, viu que não tinha ninguém. Aí matou o egípcio e enterrou na areia. Ou seja, ele queria que aquele crime ficasse encoberto. Mas tinha alguém vendo ou não? No dia seguinte já saiu. Mas no coração dele, ele tinha feito, estava tudo oculto no coração dele. Só que o Senhor tinha seus caminhos ali. O que mostra, irmão, que esse instinto de fazer coisa escondido é da natureza humana. Olhou de um lado, olhou do outro, viu que não tinha ninguém e matou. Então, no mundo espiritual, todos nós temos uma identidade. E o Senhor só pode avançar em nós quando isso fica muito claro para nós. Ó, se eu estou problema com pornografia, ó, se eu estou problema com mentira, ó, se eu estou problema com inveja, ó, se eu estou problema com ganância, ó, se eu estou problema com isso, e você começa a expor diante do Senhor, o Senhor trata você naquela área. Porque senão o Senhor não pode avançar com a igreja dele, irmão. O Senhor não pode avançar conosco se isso não estiver claro para nós, não é para o outro, não, irmão. Porque o outro pode achar que eu e você somos uma bênção, quando na verdade não é. Esse dia o irmão chegou para mim, irmão, cuidado com o irmão X, não é entre nós aqui, mas é de outra situação. O irmão X é muito maledicente, ele fala muito das pessoas. Aí eu falei, irmão, esse irmão vai ter que tratar com o Senhor. Talvez seja pior do que esse irmão lá. Então o que eu quero dizer, irmãos, é que se eu não conseguir reconhecer quem eu sou no mundo espiritual, eu posso estar sofrendo ataque de todos os lados e não compreender isso com clareza. Esaú é conhecido no mundo espiritual como profano e imoral. E a Bíblia diz, ele abriu mão da herança que Deus havia dado. Quem deu, irmão, foi Deus. E por que Deus deu? Porque ele nasceu primeiro. Deus quis que nascesse primeiro, Deus quis honrar ele. Irmãos, essa é uma história tão linda que, se o Senhor permitir até o final, nós vamos ver o desfecho dessa escolha de Esaú. Tem o final da escolha dele. Não termina ali, quando ele negocia com o irmão. Tem um final. E esse final é até o dia de hoje. Esse final, inclusive, está na mídia até o dia de hoje. O final da escolha dele, o impacto daquilo que ele escolheu, até o dia de hoje. Então, essa ideia de moral, quer dizer, pornografia, ou seja, ele é alguém que é movido por impulso, que o Senhor nos guarde, irmão. Irmão, o Senhor nos guarde. E aí eu queria fazer uma correção na minha própria história, assim, a gente olha assim, irmãos, eu sou muito ansioso, irmãos, vamos parar de dizer isso nos nossos lábios. A gente diz assim, sou muito ansioso, irmãos, ansiedade é pecado. O Senhor diz, não andeis ansiosos, com coisa alguma. O apóstolo Paulo diz, irmãos, não ande ansioso. O apóstolo Tiago vai dizer lá na frente, lá, ok, irmãos, que as vossas ansiedades é tudo conhecida diante do Senhor, né, com a sua vida. Então, a gente olhar para a vida, eu sou ansioso, você está traindo ainda mais peso com aquilo que é. E de fato, irmão, nosso coração pode estar, mas indo aos pés da cruz, o Senhor pode tratar isso conosco, o Senhor pode nos ajudar, irmão. O que o mundo mais fala é sobre isso. Não podemos entrar nesse caminho. Amém? O pessoal faz essa correção, porque eu falava muito sobre isso, não, irmão, hoje eu não falo mais não, eu estou pedindo a sua graça, Senhor,
Não, irmão, eu tô acelerado um pouco, mas eu tô pedindo que o Senhor traga graça e paz no meu coração. Então aqui, irmãos, Esaú trocou aquilo que era eterno por aquilo que era urgente. Depois ele chora, mas não há mais jeito. Mas aqui tem uma coisa, irmãos, que tanto de Esaú como de Jacó, o Senhor nos mostra a escolha. E aí vamos olhar a escolha de Esaú no dia lá. Vamos ver o texto? Está na Gênesis, capítulo 25. Gênesis 25. 25. Verso 24 diante. 24, 25 e 24. Diz assim. Vamos ler do 31. 21. Do 20, 25, do 29 e diante. Certo dia, quando Jacó preparava. Não, vamos ver o 27, irmão, sabe? O 27. Que aqui também tem uma coisa que nos ajuda muito, tá bom? 27. Os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaac amava Esaú porque gostava de comer a carne da caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Para um pouquinho aqui, irmão, só para poder ter um ponto. Quando a gente olha esse texto, o que é que vem na nossa mente? É que Esaú talvez pudesse ser um revoltado, porque a mãe não amava ele, não é isso que a gente pode perceber? Só que o texto mostra que os dois eram amados. A palavra amar aqui não é afinidade, é o amor ágape, no original, ou seja, os dois amavam, foi amor eterno os filhos ali. Só que um gostava mais porque um filho tinha habilidade que atraiu o coração dele. A outra gostava porque o filho, por exemplo, a mãe que tem um filho em casa que cuida das coisas, ajuda a mãe a fazer as coisas. Quando fala de casa, a gente pensa que de alguém que está lavando o prato, não é isso? Mas não é isso, né? Ele era um administrador do lar. Ele cuidava das coisas junto com a mãe. Não só da mãe, mas da casa. A gente olha assim, se tomar cuidado, a gente vê Jacó com um avental ali, junto com a mãe, varrendo a casa, né? Limpando, fazendo a comida, mas não é sobre isso. É que Jacó tinha atributos como um bom administrador da casa. Ele ficava a vida dele era mais dentro de casa. Ou seja, ele cuidava de todo o campo da casa, junto com a mãe, junto com o pai. Quando fala mãe ali, é porque a habilidade da casa era mais voltada para o sexo feminino. Só que ele era um gestor do lar. Ele cuidava da casa junto com a mãe. E ele era muito amado por essa habilidade que ele tinha. Já o pai gostava mais da caça do filho, porque o filho tinha essa habilidade de caçar, era um guerreiro caçador. Então, quando eu olho para Esaú, eu fico pensando em Esaú como aqueles caras vikings, ruivo, ele era ruivo, Esaú, né? Ruivo, forte, com pele de animal, assim, sobre o corpo, né? Com flecha aqui sobre o ombro, aquela coisa mais rústica ali. Já Jacó, a gente vê ele mais ali, pacato, um pouco mais civilizado, normal, dedicado, cuidando das coisas. Mas os dois eram amados, o pai e a mãe amavam os dois. Para poder, irmãos, a gente não entrar nesse ambiente, poxa, ali por falta de amor, Esaú fez isso, falta de amor, Jacó. Não, os dois eram amados. Um era amado pelo pai, mas os dois eram amados dentro daquele ambiente. O texto faz questão de dizer que os dois eram amados, então não faltava amor naquela casa, faltava falta de amor. Então, às vezes, irmãos, mostra que podemos estar embaixo de uma casa, né? Eu falo casa aqui para a questão espiritual, onde somos muito amados por Deus, por aquilo que nós fazemos para Ele, independente se você é um caçador ou se você é um bom administrador da casa. Independente se você faz isso ou faz aquilo, há um amor de Deus derramado sobre nós, irmãos, que deveríamos ser gratos por isso. Independente da habilidade que você tenha no reino de Deus, daquilo que o Senhor colocou no seu coração para você estar fazendo no reino de Deus, o Senhor te ama. Nós somos amados, tem que ficar claro. Já que aqui nós falamos de uma casa, de uma autoridade espiritual, um patriarca ali. É uma figura de tipologia daquilo que o Senhor tem colocado sobre a nossa história. E aqui é interessante, porque o texto diz que, olha como Jacó está antenado. No verso 20, no verso 29, certo dia quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó, dê-me um pouco do ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom, aquele que é vermelho, né? Está bem, respondeu Jacó, te dou, mas em troca você me dá o seu direito de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú, de que me serve
meu direito de filho mais velho. E é nessa parte de que me serve isso que os irmãos chamam isso de profano. É nesse versículo aqui, nessa parte B do versículo, que a maior parte dos irmãos do passado diz que há essa atitude dele, uma atitude de alguém que é profano. Quando eu olho para aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos e eu menosprezo aquilo, não dou a devida importância para aquilo, eu me torno um profano. Que o Senhor guarde o nosso coração nesse tempo, irmão. Profanador sagrado, né? Para que a gente não adiante aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão, ainda que seja pouco. Ainda que você não tenha clareza, peça ao Pai para clareza sobre a responsabilidade, mas não transforme isso em profano. Não diminua a importância disso. Quando eu diminuo a importância disso, eu transformo aquilo em profano. O Senhor guarda, irmãos, quantas vezes eu falo nós, generalizando a igreja do Senhor em geral, nós profanamos as coisas que são sagradas. Nós não damos o devido valor àquilo que é sagrado. E se eu posso colocar um título aqui nesse compartilhar, né? Hoje, nessa manhã, nós vamos dividir em 2 blocos, não vai dar para falar tudo hoje, mas se eu posso colocar um título sobre esse tema que nós estamos compartilhando aqui hoje, seria a importância do direito à herança. Qual a importância do direito à herança que você tem nos atos? Isso é uma importância, né? E nós usamos como referência lá Hebreus capítulo 12 e 16. Qual a importância da herança que se não colocar sobre nós, irmãos? Então, nesse momento ali, e aí o texto vai mostrar que o nível de desrespeito de Esaú era tão grande, irmãos, que ele não tinha clareza daquilo que o Senhor estava pela mão dele. Olha o final do texto, irmão. Então respondeu Jacó: estou morrendo de fome, do que me adianta isso? Mas Jacó disse: primeiro jure. Irmãos, Jacó estava antenado, irmão. Jacó estava atento, irmão. Jacó sabia, não, vamos tocar, mas Jacó disse: não. A palavra tem poder. Lembra que eu falei agora? Eu sou ansioso. Entendeu? A palavra tem poder. Vamos jurar aqui agora. Você vai jurar diante de Deus que você está me entregando aquilo que você tem. O pai não estava ali, a mãe não estava ali, mas Deus estava, irmão. Você viu? Olha mais uma vez, voltando lá. Quem é você? Quem sou eu quando ninguém está nos vendo? De Moisés. Deus estava ali, então ele disse: vamos jurar, fazer um juramento aqui agora. Então, quando eu e você, quando fizer um juramento com o irmão aqui, Deus está vendo aqui, irmão. Quando eu faço uma promessa com o irmão aqui, Deus está vendo a mesma coisa, irmão. Irmão, que o Senhor nos guarde, irmão. Amém. Aí é que seja pouco, que vamos avançando de pouquinho em pouquinho. Vamos sendo fiel um pouquinho ali, irmão. Vamos sendo fiel devagarzinho aquilo. O Senhor vai acrescentando, irmão. Amém. No pouquinho, mas sim, eu vou ter que ser fiel nisso aqui. E ainda que a minha vida toda seja só em torno daquilo ali, tá bom demais, irmão. Não preciso mais que aquilo. Tá bom demais, irmão. Se é aquilo que o Senhor quer para mim, amém. Eu vou para terminar meu ciclo aqui na terra disso aqui. Se os irmãos perceberem, os irmãos que mais contribuíram na terra, a maior parte deles estão no anonimato. Você e eu não sabemos disso. As maiores contribuições estão no anonimato. A maior contribuição. O que foi, irmãos? Qual foi o ministério profético de Tobias? Qual foi o ministério profético de Tomé? Qual foi o feito de Tomé? A gente Não sabe. Será que eles não fizeram nada? Será que eles foram inúteis? Será, irmão? O pessoal da Índia sabe até hoje como Tomé foi importante para ele. Tem um livro chamado O Mártir, né? O Caminho de Sangue, os Mártires, que ele mostra a história, segundo os historiadores antigos, o caminho que esses irmãos levaram. E alguns dizem que Tomé foi o primeiro evangelista a embarcar para a Índia, seguir os irmãos da Índia. Foi interessante isso. Mas é outra história, não queremos... O próprio Mateus, a gente não tem noção. Mas você acha que esse irmão contribuiu ou não? Contribuiu, irmão. A morte de um garoto de 16 anos contribuiu. Não tinha nem noção de 17 anos que Estevão. Olha como ecoou, o sangue dele ecoou até o dia de hoje. O sangue daquele irmão ecoou até o dia de hoje. O que quer dizer, irmãos, é que são coisas pequenas. Quando eu sou obediente àquilo, quando eu não sou profano naquilo, que o Senhor tonifica aquilo e tem peso de glória. Aquilo que eu acho que é grandioso, o Senhor diz que isso não é nada. Aquilo que eu acho que é pequenininho, o Senhor diz, é exatamente isso. Eu estou aí nesse pequenininho que você está desprezando, eu estou nesse serviço que você não valoriza, eu estou aí nesse negócio. O Senhor nos guarde, né, irmão? Amém. E aqui, irmãos, olha o final desse texto, irmãos. Mas Jacó disse: primeiro jure, me dá o direito do filho mais velho. Esaú fez um juramento. Interessante isso. Que desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho ao seu irmão Jacó. Irmãos, eu não sei você, mas irmãos,
Um prato de comida. Um prato, irmãos, meu Deus, um prato de comida. Olha o que Esaú abriu mão, irmão, por causa de um prato de comida. Agora pergunta aí, irmãos. Ele abriu mão porque ele não entendia a responsabilidade por a grandeza daquilo ali? Ele abriu mão porque ele não reconhecia a importância daquilo? Ou ele abriu mão porque ele nunca conheceu, nem sabia o que significava esse tanto para ele? Que o Senhor guarde, que o Senhor nos dê essa resposta no quanto caminhamos com ele. Agora, olha o interessante aqui. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Esaú comeu. Agora olha o final. Levantou-se e foi embora. Assim, ele o quê? Desprezou seu direito de filho mais velho. Irmãos, no dia que isso acontecer aqui, irmão, estaremos perdidos. No dia que virarmos as costas, porque o Senhor nos colocou diante de nós, estaremos perdidos. Não é muita coisa, não. Pouco o Senhor colocou diante de você, que você virar as costas para isso. Eu e você estaremos perdidos. Ele virou as costas, ele comeu, bebeu e virou as costas. Já foi, não tenho mais interesse nesse negócio. Isso não pertence mais. Virou as costas, já foi. Desprezou o sagrado, se tornou um profano, praticante ali, né, no ato. Né? E aí, irmãos? Eu quero ser. E aí eu queria pensar aqui com os irmãos, né? Devido até o nosso horário aqui. Vou gastar mais 5 minutos aqui para fechar. E depois nós vamos terminar a segunda parte, tá bom, irmão? Tá bem. Segunda parte. Porque tem uma coisa que nesse aqui me chama bastante atenção. É que ele vai embora. Jacó fica com a primogenitura. Tempos depois, só que ele precisava de mais uma ação. Jacó precisava receber, além de receber a primogenitura que era dele, ele precisava receber a bênção do pai. Certo? E agora ele vai, junto com a mãe provê ali para que ele seja abençoado, receba a segunda bênção. Por quê? A primogenitura já era dele. Ainda que o pai não tivesse colocado a mão sobre ele, ele já era primogênito por herança, porque ele negociou com seu irmão. Só que ele precisava de mais uma coisa, ele precisava das bênçãos do pai. Você precisava do direito e da bênção. Duas coisas que andam separadas, mas que o Senhor deseja unificar na nossa história. Você tem direito. Mas para você ter bênção, para você tocar nesse direito, você precisa primeiro passar pela mão do pai para que você abençoar você nessa ação. E para isso, você tem que colocar a sua cabeça sobre as mãos dele. Tem que ser reconhecido pelo pai. Se o pai não reconhecer aquilo que te deu ali, não faz sentido. E ele vai lá, nós sabemos o desfecho aqui, quando ele vai lá, ele é abençoado, o pai abençoa ele, ele se finge ser do irmão, a mesma coisa, o bisado, a mesma coisa. Tudo ali tá tudo envolve comida, irmão. Percebe? O irmão foi enganado, negociou por causa de comida, e o pai também por causa de comida, porque o pai queria um guisado, queria comer um cabrito ali. Ambos por causa de comida, irmão. Os dois, irmãos. Você acha que isso é pouco? Você acha que isso não nos fala alguma coisa? Os nossos desejos, irmão. Ainda que seja honesto, que é honesto comer, irmão? Você é lícito? Você comer carne de cabrito é lícito? É lícito, irmão. Um ensopado é lícito? Mas quando existe algo em jogo, você abre mão de algo por aquilo, aquilo só não é pecado. Só não é profano. Irmãos, a boa questão. Muitas coisas no reino de Deus, irmão, não está avançando, porque nós estamos colocando aquilo que é sagrado por aquilo, não é nem por aquilo que é profano. Estamos tocando aquilo que é sagrado por aquilo que é temporal. A comida era legítima? Você vê no final, no final do dia, no final da história, eu não lembro lá de Mateus qual foi a advertência do Senhor, assim como foi nos tempos de Noé, vai ser no dia da vida do filho do homem. O que eles faziam no tempo de Noé? Comiam, bebiam, casavam, davam esse casamento. Irmãos, peraí. Mas lá em Gênesis capítulo 5 não diz isso. Diz o quê? Que o povo era o quê? Pecador, profano, o povo era terrível. O pecado havia subido até na linha de Deus e Deus decidiu destruir o por causa do pecado do homem, não foi isso? Mas qual foi a advertência que o Senhor falou lá para Mateus? Irmãos, não é sobre isso. Vocês já são salvos. Vocês já estão salvos, estão embaixo do sangue. O que Jesus quer dizer assim, ó. Essa geração não será condenada por causa do nível de moralidade que elas vivem. Elas serão condenadas pelo fato de elas terem rejeitado o perdão que foi derramado sobre elas. Entendi. O que ele está dizendo, irmãos, é que as pessoas... É tão simples servir o Senhor, que as pessoas, por mais que seja simples, elas estão rejeitando isso. Aí ele diz assim, o problema não é ser simples. O problema é que assim, ó, é quando a igreja começa a fazer aquilo que é lícito,
eu gasto minha vida naquilo que é lícito e eu não começo a observar para os céus. Essa geração, irmão, nossa geração, ela corre risco. E aí é muito simples você ver isso acontecendo lá quando os magos chegam em Belém, lembra? Os magos, Rosa até fez uma comparação interessante. Segura aí, não esquece não. Quando os magos chegam em Belém, vou já você falar quando termina essa fala. Você não vai esquecer, né? Eu acho que eu vou, mas pode pensar. Oh. Então, quando a gente está diante de situações que a gente tem a possibilidade de profanar o sagrado, a nossa atitude é morrer, né? Ainda que seja uma necessidade muito grande. Não, eu não vou usufruir disso aqui, porque isso aqui vai profanar o que o Senhor me deu. Exatamente. E aí você pode fazer isso e fazer a aplicação no dia a dia. Morrer para si mesmo, no caso. É morrer à vontade. O desejo, eu estou com muito desejo disso, mas eu tenho um sagrado. E agora? Sabe quando acontece isso, irmão? Nas nossas reuniões, às vezes. Muitos de nós deixamos participar das reuniões, porque estamos fazendo coisas ilícitas. Não é nada ilícito. Isso é desprezado. Não é nada ilícito, não é nada ilícito. É tudo lícito. É trabalho, é escola, é filho. Coisas que são lícitas, nós estamos fazendo, nós em geral fazendo. E nós deixamos de congregar porque estamos fazendo coisas que são lícitas, está tudo bem. Você não está em pecado fazendo coisa lícita, só que naquele momento ali, nós estamos abrindo mão daquilo que seria mais importante. Isso mostra que aos nossos olhos, em situações e situações, mas vamos supor, num caso de a gente deixar de reunir por coisas banais, isso mostra que aos nossos olhos a reunião do Senhor não é sagrada, não tem tanta importância. Nós não consideramos aquilo como, nós não damos a devida importância daquilo. Porque se nós dessemos importância, nós estaríamos. Então, estou dizendo assim, que todo mundo vai estar em todo mundo. Não é isso não, irmão. O Senhor nos guarda esse assunto. Não é sobre isso, não. Eu estou mostrando que é nas pequenas coisas que nós vamos fazendo as escolhas diárias. Assim como ele fez a escolha diária com prato e comida, tão banal, tão simples, você vai ver que esse princípio é um princípio muito que corre desde Gênesis até Apocalipse. Não foi muitas coisas que as pessoas abriram mão do reino. Foi uma fruta, irmão, que gerou o pecado na humanidade. Não foi muita coisa. Foi uma fruta. Uma mordida, uma bocanhada numa fruta. Arruinou a humanidade. Já tem comida também. Pronto, irmão. Perfeito. Novamente a comida. Novamente a comida, irmão. Então a comida, nesse caso, representa o prazer. O prazer. Posso fazer mais uma prece? Faça, até dois. Eu sempre pensei nesse texto do Senhor, quando assim, estava comendo e bebendo, né? Eu me perguntava assim, mas comer não é uma necessidade? Aí o Senhor me trouxe clareza uma vez sobre isso. É uma necessidade. Mas aquele comer e beber ali é um comer festivo. Um comer e beber que o Senhor está citando. É um comer e beber profano. Se distraindo. Isso, exatamente. Você vem ali, ó, vamos supor, venha da entrada de Camaçaria, vem vindo, quando entrar aqui, você vai vir em frente ao Mix, você vem observando quantas pessoas estão comendo e bebendo, se embriagando, se entregando à glutonaria. Ali elas estão desprezando o chamado do Senhor. Para elas o chamado é arrependam-se e creiam, né? Mas elas estão desprezando isso. Você vê que ao mesmo tempo o Senhor Jesus ele fala o que no Sermão do Monte? Para a gente não estar preocupado com comer, beber. Então ele tem dois lados da moeda. Assim como uma comida levou Esaú a pecar, o próprio Senhor Jesus fala que ele iria nos suprir nesse assunto. Então por isso que não deve ser uma ganância nossa. Isso não deve ocupar o nosso coração, assim, isso aqui gerar representa o prazer, né? E é interessante, porque, irmão, isso é muito interessante, porque quando os magos vêm, e aí eu queria que vocês percebessem nesse sentido. Quando os magos vêm, guiados pela estrela, a Rosa até pontuou isso, vem guiado por uma estrela e chega em Jerusalém, em Belém, não é isso? Jerusalém, não é nem Belém, chega em Jerusalém. Lá ele vai aonde? Os irmãos lembram onde ele vai? A Herodes. Herodes. Quem era Herodes? Os irmãos lembram? Era um rei. Mas que tipo de rei? Era um rei romano, grego, ou era um rei judeu? Ele era rei judeu. Nós vamos chegar a Herodes no final da história, irmão. Ele era um rei judeu. Nós vamos chegar na história de Herodes depois. Ele era um rei judeu. Quando ele chega, ele vai perguntar a Herodes, que era um rei, aonde tinha nascido outro? Um rei.
Faz sentido isso? Eu vou perguntar o rei onde nasceu outro rei? Que afronta, né? Por que, irmãos? Porque automaticamente, no coração dos magos, a estrela parou em Jerusalém. Ela não prosseguiu. Só que eles pararam de... Por que a estrela parou? Porque os magos pararam. Os magos pararam. A estrela parou porque os magos parou. A estrela se movia, os magos se moviam atrás da estrela. Né? Só que naquele momento os magos pararam em Jerusalém porque eles entendiam que Herodes sabia da história que estava acontecendo. Eles tinham certeza, irmão, cara, se existe um rei e esse rei vai nascer, quem sabe desse rei é o rei atual, porque esse rei deve estar aguardando a vida desse outro rei. Porque o rei que vai vir para honrar, para somar com ele, seria um sentimento dele. Só quando chegou lá, Herodes falou, rapaz, rei que rei. Aí mandou chamar os escribas, vieram lá, leram, falou, de fato vai nascer um rei, e ele vai nascer aonde? Em Belém. Aí os magos dizem assim, então tá bom. Aí Herodes diz assim, vocês vão encontrar ele, quando encontrar, vocês voltam aqui e me dizem que você encontrou, para eu poder também lá celebrar, louvar a Deus pela vida desse novo rei. Quando os magos saem, Herodes diz, sai, vamos ficar atentos, né? Porque a gente vai pegar esse camarada e matar, porque ele vai assumir o império. Só que tem uma coisa, irmãos. Quando os magos saem dali, a estrela continua conduzindo eles até o verdadeiro lugar onde estava o verdadeiro rei. Sabe o que isso me fez enxergar, a gente olhando vocês juntos? É que assim, irmãos, às vezes, a gente quer encontrar o rei ouvindo os profanos. A estrela não mandou ele procurar Herodes. Não mandou ele entrar para ver Herodes. Era só ele seguir a estrela estava se movendo. Quando ele parou, a estrela viu que eles pararam, parou também, porque queria dar a direção a ele. Verdade. Então eles pararam, tanto que o texto diz, quando eles saíram, a estrela continuou conduzindo eles até lá. Você ficou parado, porque eles queriam informação daquele lugar ali. Não fazia sentido, irmão. Às vezes, irmão, a gente está buscando informações onde não daria. Quando eu falo isso, eu falo assim, irmão, que aquela geração não esperava o Messias. Ele está sendo guiado pela estrela. Pela Então não estrela. é para eles pararem e buscar informação. Buscar informação. Então, uma coisa que é interessante é que, às vezes, irmãos, é nesse contexto que Jesus vai voltar. Onde todo mundo está perdido. Muitos vão estar perdidos, aguardando, olhando, fazendo festa, celebrando, aguardando a vinda do Messias. O Messias vai dizer, cara, ei, eu já estou aqui. Aonde? Eu já levei minha igreja. Né? Quem crê no pré, no durante ou pós, seja como for o arrebatamento ali, mas... Então o mundo, irmão, o mundo vai ser surpreendido pela segunda vez com a vinda de um Messias que eles não estão aguardando. A igreja não está aguardando o Messias, irmão. Do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, a igreja não está aguardando o Messias. Por quê, irmão? Não está aguardando? Porque a igreja está parando de olhar para o céu. Aí estão comendo, bebendo, casando, dando casamento. Ou seja, toda a minha prioridade, toda a minha vida eu estou gastando isso aqui. Fala, irmão, por favor. Como o Murilo falou, cara, o exemplo da festa, eu lembrei que, às vezes, quando a gente olha o pecado da gula, a gente pensa que é comer, né? Comer de forma exacerbada até sair pelos outros. Mas está muito ligado a procurar satisfação na comida. Prazer. Deixar de procurar no Senhor. Não é, às vezes, pela quantidade em si, mas por essa procura, às vezes, de se deleitar na comida. E se em vez de buscar no Senhor. É porque a comida, ela libera um hormônio chamado dopamina, né? Que é o do prazer. Então você come, que se alimenta já vai... Você dá um sorriso, né? Doce, né? Antes de comer, você fala que ele tá triste, né? Lá na Chapada tem um exemplo, né? Lá tinha 40 pessoas conosco, né? E aí a gente fazia comida para todo mundo, era um grupo, né? Dividido 3 de manhã, 3 de tarde, e as pessoas fazendo comida, né? E no meio do mato, assim, né? Fazendo feijão no fogo de lenha. E naquela época ali, e aí quando você chega perto de meio-dia, você viu o rosto das pessoas começarem a murchar, irmão. A dopamina foi embora. Não havia alegria, né? Irmãos, daqui a pouco quando fazia fila, o pessoal pegava, sentava, todo mundo dando risada lá, no dente aberto, porque havia comida, irmão. Liberou a substância. Então o Senhor diz o quê? Que essas coisas vão nos dar prazer. O casamento dá prazer? Não, irmão. Comia, bebia, casava, as 3 coisas vão dar prazer em você, me dá prazer. Nós temos que tomar cuidado para que isso não seja a nossa fonte plena de prazer. Esse é o ponto. Sagrado, não? E trocar. E se nos tornarmos profanos, rejeitando. E quando ele fala rejeita a herança, irmãos, ele fala de um lugar onde o Senhor deseja nos levar para sermos filhos maduros. Com filhos orgulhosos, né? Maduros. Ele diz que cresçamos na graça e no conhecimento. Só que à medida que nós estamos tendo prazer em comida, bebida, nós não vamos desprezar esse lugar de crescimento. Aí nós vamos desprezando, e o tempo vai passando, nós vamos desprezando. No final nós vamos, assim como Esaú, podemos ser lembrados como alguém que foi profano e imoral. Eu quero terminar aqui, irmãos, porque não era para continuar a segunda parte. Se Deus permitir, em algum momento nós vamos terminar a segunda parte, onde vamos mostrar o desfecho
e vamos comparar a história de Jacó com a história de Esaú, e vamos ver onde isso termina, porque isso termina aqui em Hebreus, mostra o final de Esaú, que foi um final de um homem profano, e diz que ele chorou, buscando arrependimento do seu pai, mas não tinha mais nada a ser feito, não encontrou lugar de arrependimento do seu coração. Irmãos, quero fechar nesta manhã, fazendo essa colocação para os irmãos, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Se os irmãos concordarem, você pode conseguir um pouco mais. Mas é porque seria que mais 1h10 falando no finalizar bastante, para não deixar no meio. Então nós paramos nessa primeira parte de olhar o cenário atual dele, mostrar por que ele rejeitou, e teremos uma semana aí para avaliarmos se nós temos agido de uma forma profana com aquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós. Se nosso coração tem sido envolvido com a comida, a bebida ou qualquer outra coisa, e esqueçamos daquilo que é profano. Aquilo que é sagrado, perdão, aquilo que é sagrado. E aí fica uma pergunta, irmãos. Essa atitude de Esaú de comer, beber, se levantar e desprezar, o que isso fala na minha vida? Será que na minha caminhada com o Senhor eu também não tenho desprezado o direito à herança que o Senhor tem proposto para mim e para nós? Essa é uma pergunta que deveríamos responder durante esses dias. Isso fica uma reflexão, irmãos. Eu queria que os irmãos pensassem nessa semana. Se o Senhor permitir, na próxima nós podemos continuar falando a parte 2 desse estudo. Mas assim, irmãos, e eu tive a oportunidade de ministrar isso em outro lugar. E na hora que eu ministrei em outro lugar, o Senhor me fez um resumo bem rápido, hein, sobre esse assunto. Eu falei porque, de fato, o Senhor queria que esse assunto fosse parte da igreja dele aqui em Camaçari, de uma forma muito mais ampla, né? É tanto que lá nós falamos em 15 minutos, 20 minutos esse assunto. Mas bem resumido lá, que os irmãos no meio do mato, a luz de fogueira lá, a gente falou um pouco sobre esse assunto, os irmãos estavam lá conosco. Mas eu penso que o Senhor quer alargar um pouco mais esse assunto nos nossos corações. E o que eu queria que os irmãos percebessem, ao terminarmos aqui, é que Esaú e Jacó estavam embaixo de uma casa, onde tinha a provisão de Deus. Não era o ímpio, irmãos. Esaú não era ímpio. É isso. Ele se tornou ímpio. Ele não era. Ele estava embaixo de uma casa que tinha a provisão de Deus. Então você e eu podemos estar embaixo de uma casa onde tem a provisão de Deus. Quando eu falo casa espiritual, né? Esse edifício que nós falamos. Podemos abrir mão daquilo que é eterno por aquilo que é temporal, como diz o Atmani. Esaú é um exemplo de alguém que era governado pela alma, pelas emoções. Estando dentro da casa, né? Mesmo estando dentro da casa, não é uma mensagem para ímpio, é uma mensagem para os santos. Que o Senhor guarde nosso coração nesse tempo, irmão. Eu confesso que nos últimos anos, na verdade, desde quando eu comecei a me reunir lá onde foi, eu só tenho trazido alguns encargos no meu coração nesses assuntos. Repete é isso. Eu não sei, assim, qual o propósito do Senhor central comigo nesse assunto. Assim, primeiro, tratar minha própria história, cortar mais aquilo que é na vida dos irmãos. Cada vez que eu vou aí, o Senhor corta aqui, muito aqui, né? É que esse pai de Deus gumes vai retalhando aqui, uma partezinha deve tocar em alguns irmãos aí, mas o corte profundo já foi com o meu coração. Certo? Que possamos avaliar isso diante do Senhor, colocar no nosso coração esse sentimento, e que avaliemos o peso, irmão, daquilo que o Senhor tem colocado sobre nós, ainda que seja coisa pequena. Que tenhamos a oportunidade de sermos fiéis ao Senhor, naquilo que Ele tem colocado dentro de nós. Não são muitas coisas, irmão, são coisas muito pequenas. Mas são coisas pequenas demais, simples. Que o Senhor deseja que sejamos fiéis naquilo. É tanto que esse princípio da simplicidade e ser fiel no pouco é um princípio bíblico desde Gênesis. Assim como a comida lá foi só uma mordida lá em Gênesis, não lembra, né? Que nós falamos agora. Tudo relacionado à comida. No final, em Apocalipse, vocês não lembram, lá vai ter um banquete, né? Olha que interessante. Em Gênesis começa com uma fruta, dá só uma mordida e uma fruta. Lá no final, o Senhor prepara um banquete. A igreja vai estar sentada estando de um banquete. Não é glorioso isso? Ou seja, enquanto muitos morreram, foram para a condenação porque morderam uma fruta só, nós estaremos diante de um banquete, mas desfrutando na presença dele, irmãos. Que coisa gloriosa. Então, percebeu? Que o Senhor guarde nosso coração nesse tempo.